bem-vindo ao canal Tess. Eu sou The Shadow Slime, seu anfitrião, e hoje vamos destrinchar a bizarra história de Fire Force. Se você achou esse mangá muito complicado, se você achou o anime confuso, se você ficou alguma coisa sem entender, aqui eu vou te explicar de uma maneira simples. E a gente vai falar sobre todas as curiosidades e dúvidas que ficaram. Se você é um fã de animes, se você adora esse mundo, se inscreve aqui, dá um like, que aqui o conteúdo é top. Então vamos lá. Escrito e ilustrado pelo gênio Atsushi Okudo, a obra nos coloca de frente a um mundo onde houve um grande evento chamado Cataclisma, que incendiou toda a Terra. 250 anos depois, os humanos já conseguiram reconstruir algumas cidades e viver nelas, porém, o problema da combustão espontânea é que as pessoas simplesmente pegam fogo e se tornam monstros irracionais. Então, os humanos até conseguiram se reestabelecer no mundo. Porém, esse problema se tornou um agravante muito grande, porque as pessoas simplesmente pegam fogo e se tornam monstros, entre outros problemas que a gente vai comentar aqui. Os bombeiros são designados para cuidar desses monstros, chamados de infernais. Depois desse cataclismo, os humanos receberam uma bênção, que é o controle do fogo. Eles são chamados de pirocinéticos. Nesse mundo, existem 3 tipos de pirocinéticos. Vamos lá. A primeira geração são os próprios infernais. São humanos que não têm controle nenhum sobre suas chamas e se tornam esses monstros irracionais, que depois eu vou explicar o que são. Existe a segunda geração de pirocinéticos, que são aqueles que conseguem controlar as chamas, mas não criá-las. Então, se você acender o fogão da sua casa, ele consegue usar esse fogo para fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que não tiver uma fonte de fogo, ele não consegue fazer nada. Ele simplesmente tem o controle. Existem os pirocinéticos de terceira geração. Esses sim podem criar chamas, porém não podem controlá-las. Então, não dá para dizer que são mais fortes, mas são. Ao mesmo tempo que eles têm essa criação de chamas que os torna muito poderosos, eles não têm exatamente o controle sobre elas, né? Então são tipos diferentes de pirocinéticos. Não necessariamente mais fortes ou mais fracos, mas diferentes. Dá pra gente dizer também que existem os pirocinéticos de quarta geração. Isso já é um assunto um pouco mais delicado. Eles têm acesso à Dola Buster, que é uma chama ancestral, a chama que deu origem ao mundo. Eles conseguem usar o Adola Link, que dá acesso a poderes de outro mundo, mas mais pra frente a gente vai falar melhor sobre isso. E existem os híbridos, que são raríssimos. No caso, o capitão da 7ª Brigada, que é um dos personagens mais fortes. Então vamos lá. O personagem principal é um pirocinético de terceira geração que perdeu sua família em um incêndio. O nome dele é Shinra. Shinra, ele tem uma certa peculiaridade. Quando ele tá nervoso, ele dá um sorriso muito bizarro. E isso trouxe muitos problemas para a vida dele. Por exemplo, quando os bombeiros chegaram na casa dele após o incêndio que matou, teoricamente, sua mãe e seu irmão, ele estava muito nervoso e acabou dando esse sorriso. O que deu a entender para eles que talvez tivesse sido ele mesmo que tivesse feito aquilo. Porque ele é um pirocinético de terceira geração, então ele pode criar fogo. Mas ele se junta ao corpo de bombeiros para ajudar as pessoas. Shira conhece seus companheiros da 8ª Brigada e eu vou falar um pouquinho sobre eles. O Arthur, seu rival. Ele é um pirocinético de terceira geração que tem a capacidade de criar plasma. Então é um fogo muito mais concentrado e forte. Ele usa essa plasma em um pedaço de... como que chama aquele? Ele usa essa plasma em uma espada de papel para criar uma espada muito poderosa. Ele tem uma personalidade engraçada, porque ele acha que ele é um cavaleiro medieval. Então você acaba dando muita risada com o Arthur. Tem o capitão da brigada, Akitaro. Ele nem é pirocinético, mas ele é muito dedicado. Ele treina sempre o seu corpo, ele usa vários equipamentos que permitem ele participar das missões e ajudar os companheiros. Só pelo fato de ele ser um capitão já dá pra ver que ele não é qualquer um, né?
Tem o Tenente Takehisa, ele é um pirocinético da segunda geração e ele usa a sua pirocinética para aprimorar suas balas, até mesmo para fazer curva com as balas ou dar tiros muito potentes. Então ele controla a pólvora, o fogo que tem o calor que produz as balas das suas armas de fogo, de maneira que possa favorecer ele nas batalhas. Maki, a pirocinética de segunda geração que tem um alto controle sobre as chamas. E também ela faz questão de treinar muito o seu corpo, para não ficar para trás em nenhum aspecto e poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Iris, a freira da brigada. Em Fire Force, antes de você apagar um infernal, você precisa fazer uma oração. É um rito deles, é como se você estivesse deixando a alma dele em paz para partir. Então, primeiramente, é apresentado esse papel. Depois a gente descobre que ela é muito mais importante que isso para a história. Tamaki, uma pirocinética de terceira geração, que luta criando uma cauda de fogo e é bem engraçada, tem momentos muito engraçados com ela. E o Victor, que é um cientista / engenheiro responsável pelo equipamento da 8ª Brigada. Ele tem muitas invenções e cria várias coisas doidas, mas ele ajuda muito a 8ª Brigada com suas invenções e ideias malucas. A história vai se desenvolvendo de maneira que conhecemos os Capas Brancas, um grupo que luta para causar o evento chamado Cataclismo, que é o que eu citei antes e depois eu vou explicar melhor o que é. Antes do mundo de Fire Force ser como ele é agora, o jeito que é apresentado no anime, tudo era exatamente como a Terra. Era a realidade, aqui, desse jeito aqui, seres humanos normais e tal. O primeiro cataclismo foi uma explosão de energia tão grande que transformou a realidade em um anime, um mangá, que é o que a gente vê em Fire Force. Então antes daquilo era tudo normal e depois virou aquele negócio estranho. Depois do cataclisma, os animais começaram a falar, até mesmo usar a pirocinese, e também foi aí que surgiu a combustão espontânea. Então a partir do momento que teve o primeiro cataclisma, tudo ficou estranho no mundo, bizarro, virou um anime e ficou tudo muito doido. Conforme a história vai passando, o Shira descobre que existe um mundo que chama Adola e que lá vive um ser chamado Evangelista, que causou o primeiro cataclisma e quer causar o segundo cataclisma. Porém, o primeiro cataclisma não foi suficiente para destruir o mundo e fundir o mundo de Adola com a realidade. Faltou energia. Por isso que aconteceu isso, da Terra ficar diferente e virar um anime. Porque, na verdade, o objetivo dele era fundir Adola com a realidade e destruir tudo. Mas ele não teve energia suficiente. Então acabou virando essa doideira que mostra no anime. Ele é como se fosse um demônio / Deus. Ninguém sabe nada sobre ele. A gente só sabe que foi ele que criou os pirocinéticos. Ele deu a bênção para os humanos, que deu o poder para eles se tornarem pirocinéticos. Mas mesmo antes do cataclisma, já estava começando a surgir esse tipo de poder. Então assim, ó, Fire Force é muito interpretativo. Eu tô tentando destrinchar o máximo possível de informação, mas mesmo assim tem algumas coisas que não é explicado. Mais pra frente você vai entender o porquê disso. Os Capas Brancas, que são aqueles que trabalham a favor do Evangelista para gerar o segundo cataclisma, eles querem juntar os pirocinéticos de 4ª geração, que são chamados de pilares. Então, a partir do momento que ele tiver a energia dos 8 pilares, que possuem a Adola Buster, que é a chama ancestral, ele vai ter acesso à força suficiente para causar o segundo cataclisma e destruir tudo de uma vez por todas. Os pilares são pirocinéticos que têm a chama ancestral de Adola dentro de si. Ou seja, eles têm acesso a um poder que vem diretamente de Adola e podem fazer o Adola Link, que seria uma conexão entre a realidade e aquele mundo. Mais especificamente, uma conexão entre a realidade e o poder do Evangelista. Então é um link entre esses dois mundos. Quem tem a Adola Buster pode ter a ignição, pode fazer o Adola Link e usar uns poderes que ninguém tem acesso.
Porque é algo de Adola. Adola é um mundo... Depois eu vou explicar. A Adola Buster é uma chama tão poderosa que quebra até mesmo as leis da física. Então, a partir do momento que você tem esse Adola Buster, faz o Adola Link, você tem poderes inimagináveis. Quebra as leis do mundo real. Para ter acesso a esse poder, precisa haver a ignição, que pode ser atingida através do Adola Link ou raras exceções de outras maneiras. Eu vou falar um pouquinho dos pilares. Primeiro pilar, Amaterasu, sobrevivente do primeiro cataclisma. Sua Adola Buster fornece energia para Tóquio. Segundo pilar, Haumea, usuária de raio. Ela é capaz de controlar o nervo das pessoas, o sistema nervoso, para transformar as pessoas em fantoches, ou então fritar sistemas elétricos. O Sho, irmão do Shinra, ele é o comandante dos Cavaleiros de Capa Branca. E a partir do seu Adola Link, ele consegue parar o tempo. O Shinra, através do Adola Link, ele consegue voar mais rápido que a luz. Então quando ele usa seu Adola Link, a velocidade dele é inimaginável, ele fica muito rápido. A Inca é um poder meio estranho, ela é meio maluca, mas ela consegue meio que traçar o caminho para onde ela quer que a chama exploda. Então assim, ela enxerga um caminho e aí ela segue esse caminho com o dedo e quando chega no final, aonde ela quer que exploda, pode ser uma pessoa ou um lugar, simplesmente entra em combustão. Natako, Adola tem uns insetos. Os Capas Brancas trazem insetos de Adola para criar artificialmente infernais. Porém, se a pessoa for compatível com esse inseto, ela pode virar um pirocinético de segunda ou de terceira geração. No caso do Nataro, ele virou de terceira geração. E depois de ser submetido a muitos testes e muita pressão, ele acaba se tornando o sexto pilar. E qual é a sua diferença? Ele é basicamente uma bomba atômica, porque a sua chama irradia radiação, então é muito forte, apesar dele ser só uma criança e não ter tanto controle sobre ela. Sumire é uma freira que estava viva desde o primeiro cataclisma, então ela sobreviveu ao primeiro cataclisma e ela tá do lado do evangelista para causar o segundo cataclisma. Então a tarefa dela é achar os outros pilares e criar esses outros pilares. E por último, a Iris. Aqui já é um assunto mais delicado. Lembra o primeiro pilar, Amaterasu? A Iris é o Doppelganger da Amaterasu. Mais pra frente eu vou explicar o que é o Doppelganger e você vai entender certinho. A Iris basicamente, depois da ignição, tem o poder de conjurar umas auras de proteção, tanto nela quanto nos seus companheiros. Todos os bombeiros percebem que precisam impedir os Capas Brancas, pois além do objetivo macabro que eles têm, eles estão usando aqueles insetos que eu citei do mundo de Adola para transformar artificialmente os humanos em infernais. Porém existe uma pequena chance da pessoa ser compatível e se tornar um pirocinético de segunda e terceira geração, como eu tinha dito. Ao decorrer da história, nos é apresentado muitos personagens diferentes, com estilos únicos, histórias cativantes e legais. E vale destacar também que tanto o estilo do mangá quanto do anime é muito único. É um estilo de desenho, de animação bem legal. Eu pelo menos adoro. O Fire Force mostra uma forma de ver o mundo meio deformada. É um negócio meio estranho, diferente assim. O autor gosta desse tom bizarro, de fazer umas coisas meio Halloween. É tudo meio Halloween. E eu adoro isso nessa história. Então vamos lá. O Shira descobre que seu irmão Sho estava vivo depois daquele incêndio. E é um dos Capas Brancas. Aliás, o Sho não é só um dos Capas Brancas, o Sho é o capitão dos Capas Brancas. Mas com o tempo, o Sho decide ajudá-lo para evitar o segundo cataclisma. Os pirocinéticos têm muitas maneiras diferentes de lutar com suas chamas. Nos é mostrado várias maneiras diferentes de usar a chama. Então, por exemplo, tem um cara que ele transforma a chama dele em gelo. Ao invés de ele usar o calor, ele converte a chama em algo gelado. Tem outro que usa a temperatura dos átomos para mexer na gravidade. Ele derruba até a lua. E tudo em Fire Force faz você querer entender o que está acontecendo. Ele nunca explica exatamente, literalmente o que acontece. É tudo meio figurado, meio filosófico.
mas eu vou tentar destrinchar tudo aqui pra gente. Quanto mais os capas brancas vão se aproximando do objetivo, a realidade e a Dola, que é um mundo diferente da Terra, mas que existe simultaneamente junto. Então imagina que tem a sua casa. No mesmo lugar que tem a sua casa, tem outro mundo, mas você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue nada, mas ele tá lá. Eles existem juntos, porém em outro plano, vamos dizer assim. E esse Adola não pode ser acessado por ninguém, somente pelos pilares, quem possui o Adola Buster. Ou em situações muito específicas que as pessoas conseguem ter um vislumbre de Adola. Mas normalmente quem tem esse vislumbre volta com alguma cicatriz, com algum tipo de poder diferente. Alguma coisa acontece, ninguém vai pra lá e volta normal, tirando os 8 pilares. A Dola é como se fosse um mundo espiritual. Não é muito bem explicado, é mais filosófico. É uma dimensão paralela, cheia de chamas negras. A única coisa que tem lá são caveiras, chamas negras, e lá vivem os Doppelgangers. Lembra que eu falei dos Doppelgangers? Agora eu vou explicar o que é o Doppelganger. Doppelganger é a versão dos humanos que vivem em Adola. Cada humano tem uma versão dele em Adola. Mas essa versão não é exatamente igual ao humano daqui. Lá pode ter muitas variações de personalidades, de formatos, do corpo, de diversas maneiras. Porque em Adola é tudo formado pelo que as pessoas imaginam, acreditam e pensam. Não é exatamente a realidade. Então cada pessoa tem o seu Doppelganger lá, mas o Doppelganger não necessariamente é igualzinho à pessoa daqui, mas representa você naquela dimensão. Quanto mais a Dola e a realidade se misturam, as coisas extremamente loucas começam a acontecer. Por exemplo, no final da segunda temporada, a gente vê que a Lua vira um bicho bizarro, com olho, boca e tudo aquilo. A loucura que existe nesse mundo é mais antiga que o próprio Evangelista. A loucura é algo meio filosófico. Ela torna real o sentimento e o pensamento das pessoas. Então vamos lá. Todo mundo acredita em um Deus ou em um demônio. No caso, a loucura nesse mundo deu origem ao Evangelista, que seria uma representação dessas duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma entidade superior, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Mas o problema ainda não é esse. Todo mundo pensa no fim do mundo. Todo mundo pensa como que vai acabar as coisas. Então, é uma coisa natural do ser humano querer saber como vai ser o apocalipse, como vai acabar. Todo mundo tem essa ideia, né, que um dia as coisas vão terminar. E nesse mundo de Fire Force não é diferente. Então o Evangelista, como ele foi criado pelos sentimentos, pensamentos das pessoas, ele acaba que tem esse objetivo em comum. Como todo mundo queria saber como ia terminar, o Evangelista acaba que se torna a pessoa que vai trazer isso. Então isso já explica o primeiro cataclisma. Então o primeiro cataclisma houve pelo sentimento da própria humanidade de esperar um fim das coisas. Porém, o Evangelista ali não tinha força suficiente para destruir tudo completamente. Então acabou que sobrou seres humanos, sobrou cidades, e aí as pessoas reconstruíram tudo e acabaram que deram um jeito de continuar vivendo. O cataclisma é basicamente quando ele uniria o Adola ao mundo real. Só que para ele fazer isso, tudo acaba, né? Porque Adola é um vazio, simplesmente com tudo pegando fogo. Chamas negras para todo lado. A parte mais confusa e que as pessoas menos entendem no Fire Force, que é o final. Quando no final de Fire Force a Haumea se funde com o Evangelista, surge um terceiro olho na sua cabeça, que dá origem ao Kishin de Soul Eater. Pera aí, Soul Eater? A gente não tá falando de Fire Force? Pera aí que eu já vou explicar. Para se tornar o Kishin, a pessoa deve consumir uma enorme quantidade de energia. No caso de Soul Eater, come almas. Mas em Fire Force, a Haumea também consome almas. No caso, ela consome a alma dos pilares para ter energia para causar o segundo cataclisma. Então ela atendeu todos os requisitos para se tornar um Kishin, que seria ser uma pessoa má,
e consumir uma quantidade grande de energia e almas. Ela em si já é uma pessoa má. Então, quando surge aquele terceiro olho na sua cabeça, é ali que surge o Kishin, o primeiro Kishin, que é o que a gente conhece em Soul Eater. O Kishin é um ser que tem um domínio sobre a loucura. A loucura é algo que existia antes mesmo do evangelista. A loucura é o que torna real no mundo de Adola os pensamentos, os sentimentos que as pessoas têm. Então vamos lá. Existia um mundo, as pessoas tinham sentimentos negativos. Os sentimentos negativos geraram Adola. Adola gerou o evangelista. O evangelista, a partir do sentimento e pensamento das pessoas de que haveria um fim para tudo, causou o primeiro cataclisma. Porém, ele não teve força suficiente para destruir tudo, então sobrou algumas coisas. Depois desse cataclisma, o evangelista começou a juntar um pessoal para poder causar o segundo cataclisma, que era o seu objetivo primário, destruir tudo. Então, a partir daí, ele precisa dos 8 pilares, que são 8 pessoas com a Adola Buster. Depois que esses 8 pilares surgem, a Haumea se funde com o evangelista e consome esses pilares, fica sobrando só o Shinra e o Sho. Mas mesmo assim ela já tem energia suficiente para causar o segundo cataclisma. Mas é aí que entra o Shinra na sua última forma. É quando o Shinra entende quem é a sua família e se funde com seu irmão e sua mãe. E se torna um ser onipotente naquele mundo. O Shinra no final tem a capacidade de mexer na realidade da maneira que ele quiser. Então o que acontece? Então no final de Fire Force, o Shinra recria todo o mundo do jeito que ele quer. Se ele quisesse que os passarinhos nadassem igual os peixes, ia ser assim. Porque naquele momento, por aquele curto período de tempo, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. E é o que ele faz. Ele recria o mundo da maneira que ele vê. Porém, a gente sabe que o Shinra é meio perturbado da cabeça. E acaba dando origem ao que a gente conhece como Soul Eater. Eu dei aqui uma explicação sobre tudo que eu achei relevante de Fire Force e já dei uma abertura pra gente falar sobre Soul Eater, né? Que é diretamente a continuação de Fire Force. Soul Eater surgiu antes. O autor primeiro escreveu Soul Eater, até que anos depois veio Fire Force, do mesmo autor. E conforme a história foi andando, quem assistiu o anime sabe do que eu tô falando, a gente foi percebendo que tinha muitas semelhanças, não só no traço, que eu adoro aquele traço, ou na animação, que também é sensacional. Aquele mundo bizarro, aquelas coisas doidas, tinha uma justificativa por trás, porque Fire Force é o que precede a história de Soul Eater. A segunda temporada do anime terminou. A terceira temporada já foi confirmada. Mas se você é daqueles otaku que não aguenta esperar, você pode continuar do mangá. O mangá continua a partir do capítulo 175. Apesar de que aqui eu já falei tudo o que acontece. Então a gente vai ficando por aqui. Se você ficou curioso para saber mais sobre Fire Force, se ficou alguma dúvida, ou mesmo se você quiser saber do Soul Eater, deixa no comentário que a gente vai explicar tudinho para vocês. Eu agradeço por assistir o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Assim você me ajuda a produzir mais conteúdo desse tipo. Eu sou The Shadow Slime. Como que termina? Vai pela sombra. Eu sou The Shadow Slime e a gente vai ficando por aqui. Vai pela sombra.